Muito boa tarde a todos e a todas e muito obrigada por estarem aqui presentes nesta grande tarde na minha querida terra natal. Sejam muito bem-vindos ao BPI Innovation Summit, um evento dedicado à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo. Uma iniciativa do CaixaBank através do Day One, que em Portugal tem a colaboração do BPI. Esta é, sem dúvida, uma tarde muito especial. Vamos ficar a conhecer as empresas finalistas e vai ser também anunciado o vencedor do Prémio Empreendedor 21, Região Norte e Centro. Isto porque amanhã vamos conhecer os restantes vencedores do resto do país. No âmbito da parceria celebrada com a Agência Nacional de Inovação e de entre todos os candidatos a este prémio, vai também ser anunciada e distinguida a empresa vencedora do Prémio Born from Knowledge, promovido também por esta instituição. Sem mais demoras e para fazer a abertura oficial deste evento, vou chamar ao palco Sérgio Santos, diretor da Banca Digital do BPI, para quem eu peço o vosso aplauso. Muito bem, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para vos dar as boas-vindas a este. Peço desculpa, isto é o hábito. Estamos a muito mais de 2 metros. Exatamente, estamos aqui com a distância necessária. Muito bem, bem-vindos ao Portugal Innovation Summit. Portanto, queria dar aqui as boas-vindas desta iniciativa. Nós, passar aqui, no fundo, aqui para a apresentação, só achou agora. Tem o comando aí? Peço desculpa, mas faltava esta pequena parte. Muito bem, tanto como a Fernanda referiu, no fundo esta é uma iniciativa dinamizada pelo BPI e pelo CaixaBank, através do Day One e com o apoio da Agência Nacional de Inovação. Portanto, esta é a 15ª edição dos prémios em Lisboa, em Portugal e Espanha, e a 5ª edição aqui em Portugal. Portanto, no fundo, estamos aqui hoje presentes para falar um bocadinho sobre como é que foram estes 5 anos e perceber também qual é o impacto que temos tido em toda a comunidade de empreendedorismo aqui em Portugal. Portanto, este ano, na edição de 2022, tivemos 102 candidaturas de startups portuguesas. Portanto, os meus agradecimentos a todas, não só às empresas que estão hoje aqui, que são os finalistas, mas todas estas 102 empresas que se candidataram e que fazem deste um prémio com uma dimensão muito relevante aqui na Península Ibérica. Tivemos 61 empresas a candidatar-se na região Norte e Centro e 41 empresas a candidatar-se na região Sul e Ilhas, o que fazem destas regiões, no fundo, as regiões, entre as várias regiões da Península Ibérica com mais candidaturas. Portanto, muitos parabéns aqui à nossa comunidade de empreendedorismo, que no fundo tem aqui respondido de uma forma magnífica a toda esta iniciativa. Nós, nestes 5 anos, tivemos 934 empresas que se candidataram, foram participantes em nas várias edições, portanto, quase 1000 empresas aqui que se candidataram, startups que se candidataram e que, no fundo, tiveram aqui a participar nestas várias iniciativas, nos primeiros pitches para a fase de seleção e depois nos pitches para a seleção depois dos vencedores. Tivemos 13 vencedores, não só nas categorias territoriais, mas também naquilo que são as categorias setoriais, no fundo são aqueles prémios depois que fazem parte por cada uma das categorias, onde no fundo concorremos aqui já a nível ibérico. Temos aqui 2 parcerias também celebradas com organizações que colaboraram em todo este processo, no fundo nos ajudam aqui a montar toda esta estrutura. Tivemos aqui 180 participantes nos júris técnicos, nos júris finais, portanto, da comunidade académica, de empreendedorismo, no fundo de empresas. Os vencedores também das diferentes edições também participaram connosco, portanto, aqui um envolvimento muito grande para fazer a seleção daquilo que são as empresas que são os finalistas e depois os vencedores em cada uma destas edições e 160 mil euros de prémios distribuídos e acompanhamento. Portanto, na nossa opinião, aqui já, no fundo, não só um apoio direto, relevante, mas também aqui um apoio e uma visibilidade grande, no fundo, a todo este setor aqui em Portugal. Portanto, isto faz parte, no fundo, de uma iniciativa ibérica, não é daqui do CaixaBank, como falámos,
onde, ao longo destes 15 anos, no fundo, tivemos mais de 8.800 empresas participantes, 6,7 milhões de prémios distribuídos, portanto, claramente aqui já há uma iniciativa com uma dimensão grande e uma iniciativa de referência na Península Ibérica em todo o setor de empreendedorismo. A Fernanda já falou um pouco, vai explicar um pouco mais, no fundo, qual é que são os prémios, mas quis só dar uma vista geral, qual é que vão ser, no fundo, os prémios destas, não só para os finalistas, mas hoje, mas também aquilo que vão ser a seguir conhecidas mais tarde durante o ano. Portanto, hoje vamos conhecer, no fundo, os finalistas que vão dessa zona territorial norte e centro. No fundo, aqui vão ter como prémio uma dotação económica um prémio de valor de 6 mil euros e, mais importante ainda, no fundo, acesso àquilo que é o programa Moonshot Thinking for Entrepreneurs, que é uma iniciativa ministrada pelo ESAD, com o apoio aqui de especialistas de Silicon Valley, que, no fundo, vão fazer não só uma formação em tudo o que é uma aceleração do empreendedorismo, mas também, no fundo, dar aqui a possibilidade de acesso a alguns que são os principais centros de inovação em todo o mundo. Portanto, aqui um fator importante para o apoio aqui ao arranque destas empresas. Depois, nos prémios, mais tarde, ao longo deste ano, vamos conhecer depois os vencedores nos prémios Desafio, que no fundo são prémios onde há 6 categorias que vão ter aqui já um valor de 25 mil euros em cada uma destes prémios setoriais, por cada um dos setores. Vamos ter 2 prémios adicionais e 2 prémios especiais este ano, um para o impacto social e outro para a disrupção tecnológica. Portanto, são 2 categorias especiais, além das que já existem, têm existido já nas edições anteriores deste prémio. Também para as empresas que foram selecionadas para esta fase, depois terem a possibilidade de acesso ao Investors Day do Empreendedor 21, que no fundo vai dar aqui a possibilidade de assistir no fundo a este fórum e ter aqui um contacto com investidores e empresas de colaboração com este ecossistema. Portanto, uma oportunidade também de falarem com os vários intervenientes e terem aqui, no fundo, um momento de contacto muito direto com esta comunidade. Também para as empresas que selecionadas para este evento também poderão ter aqui a possibilidade, no fundo, de participarem no Day One Open Innovation Program, que no fundo é uma segunda edição que vamos ter depois desta iniciativa este ano, que no fundo é uma oportunidade de poderem vir a ser selecionados para trabalharem com o CaixaBank aqui de um período de 3 a 6 meses para, no fundo, fazer aqui uma aceleração da atividade em cada uma das suas áreas. Portanto, por último, reforçava só que, no fundo, o BPI tem também aqui, no fundo, mais 300 gestores de negócios para apoio com uma oferta específica, mas também com equipas especializadas no apoio aqui às empresas. Portanto, relembrava aqui este apoio importante no arranque das empresas, que pode ser, no fundo, aqui um aspecto de suporte importante. Portanto, são estes os prémios. Portanto, sem mais demoras, passava aqui. Estamos todos ansiosos para conhecer aqui os nossos finalistas. Portanto, Fernanda, obrigada. Continuar. Muito obrigado. Vamos a isto. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Como o Sérgio disse muito bem, é o momento de conhecer as empresas finalistas. Contudo, quero sublinhar então estes números. 15ª edição do prémio, 5ª edição em Portugal. A nível ibérico serão distinguidos os vencedores de cada território, 17 em Espanha, 2 em Portugal. Para este território específico que hoje abordamos, concorrerão então 61 empresas e estão aqui connosco hoje as 5 finalistas selecionadas por um comitê técnico. E as 5 empresas finalistas, vou só anunciá-las e recebê-las por ordem alfabética. Se tiver aqui clube de fãs, estejam à vontade. A Enline, a Nevaro, a Nove, a Pixel Voltaic e a Portugal Bugs. Portanto, um aplauso só por chegarem até aqui. Muitos parabéns. E é curioso, chegamos à conclusão que isto é território norte e centro, mas é acima de tudo Minho e norte e um bocadinho do centro. Para avaliar estes nossos finalistas, está também presente connosco o júri que vai decidir qual é a empresa vencedora. Eu saúdo e agradeço também a presença de todos os elementos do júri que passa a apresentar. Presidente deste júri, Artur Santos Silva, BPI, Fundação La Caixa, Artur Murta, da Patena, Eduardo Bacelar Pinto, da Agência Nacional de Inovação, Joana Rezende, da Universidade do Porto, João Barros, da Porto Business School, José Manuel Mendonça, do
do Inestec, José Peparareda, da CaixaBank, Sérgio Santos, que já conheceram aqui do BPI, e também o Javier Alvarez Forne, da Caixa Capital Risk. Portanto, um aplauso também para o nosso júri, que vai ter uma vida muito difícil na próxima hora. Como é que tudo se processa? Cada finalista vai ter apenas 3 minutos para fazer o seu pitch e depois mais alguns minutos para responder a questões que o júri possa querer fazer. Depois das 5 apresentações, eu vou ter uma conversa sobre o impacto que estes prémios, Empreendedor 21, têm na evolução dos projetos vencedores e para o qual vou contar com a presença de 3 convidados. A Débora Campos, da AgroIntec, a Catiusca Cruz, da ANI, a Agência Nacional de Inovação, e o Luís Moutinho, da New Rise. Portanto, eles vão juntar-se a mim daqui a pouco para uma conversa nesta sem mesa redonda, portanto, com mesas retangulares, para ficarmos depois a conhecer a decisão do júri e logo a seguir anunciar o grande vencedor. E o que é que ganha o vencedor hoje? Já sabem? Quanto é que ganham? Pronto, eles têm de saber, senão nem vale a pena, não é? 6.000 euros, exatamente. Mas, acima de tudo, para além deste prémio monetário que é muito interessante e que podem, obviamente, dividir com a apresentadora, vão ter acesso gratuito a um programa de desenvolvimento internacional de alto nível, como o Moonshot Thinking, organizado pelo ESAD, em colaboração com especialistas de Silicon Valley, para além de um acesso a um programa de mentoring com acompanhamento de especialistas em cada setor. E isto eu acho que é, sem dúvida, fabuloso. Mas, como disse há pouco, o importante é já terem chegado até esta final. Vamos, para já, conhecer, então, a primeira empresa finalista por ordem alfabética, a Enline, uma empresa portuguesa fundada em novembro de 2018, com sede em Mirandela. São especialistas no desenvolvimento de software, inteligência artificial para digitalização de ativos de energia. O processo é 100% remoto, extremamente rápido, sem instalação de sensores ou hardware, altamente competitivo e escalável. Para nos falar sobre a Enline e apresentar esta empresa, chama ao palco o empreendedor Manuel Lemos, para quem eu peço o vosso aplauso. Vamos, Manel, aproveite bem os seus 3 minutos e até já. Alô? Ok. Boa tarde. Um gosto de estar aqui. Vou começar a apresentar. Hoje, a digitalização de ativos de energia tem grandes desafios e é principalmente o gargalo de todo o sistema de energia, porque a digitalização requer hardware ou sensorização. A implementação de hardware ou sensorização é muito complicada em linhas de transmissão, porque estamos a falar de interrupção de linhas, ir a campo e processos muito complexos, dispendiosos e que tomam um imenso tempo. A Enline inventou uma tecnologia única no mundo, que permite a criação dos gêmeos digitais sem necessidade da incorporação de sensores. Isto ocorre devido à construção matricial, com as fórmulas físicas e matemáticas e com a discretização de cada ativo, desde a fundação, torre, isoladores, cabos, transformadores e outros componentes, em que nós construímos cada peça do ativo de forma matricial e a fazemos interagir com todas as variáveis do sistema. Não necessita sensores, altamente escalável, fazemos 2.000 km por dia com 2 pessoas e temos uma alta precisão, altamente competitivo e temos algoritmos de inteligência artificial e machine learning para detecção de falhas futuras, saber que falhas, onde e quando vão ocorrer. Estamos altamente comprometidos com o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e o sistema funciona com base em 3 pilares fundamentais. A construção do gêmeo digital, com informação eletromecânica de cada ativo, como disse, a incorporação de dados meteorológicos satelitais de qualquer provedor de grande qualidade, em que existem vários, e, finalmente, alguns dados elétricos dos Power Meter Units, voltages and currents, tensões e correntes, que são sensores já existentes, convencionais de mercado. Toda esta informação vai à nuvem, é entregue através de uma plataforma da Enline ou simplesmente através de um API no SCADA que o cliente decida. O mercado é gigante, estamos a falar de 100 milhões de quilómetros, a crescer 1,5 milhões por ano, e a digitalização não chega por esta necessidade de sensorização, isso é um processo muito lento, e trabalhamos com vários clientes de diferentes setores. Este é um mapa de referência, temos sede em Mirandela, somos orgulhosamente transmontanos, com escritórios na Alemanha, Brasil e Peru. A empresa nasce a inícios de 2019, melhor dizendo, a fins de 2018, novembro de 2018, começa atividades a inícios de 2019, tivemos um financiamento pré-seed da InnoEnergy, começamos com os primeiros projetos pilotos na América Latina, depois fizemos uma nova round em dezembro de 2020 com uma Venture Capital portuguesa, a H Capital, projetos na Europa, Américas e Ásia e Pacífico.
Fomos ganhando vários prémios. Este ano temos um objetivo de chegar a 1 milhão de euros, dos quais estamos basicamente a 1 milhão nesta altura do ano, do qual é 95% de exportação. Break-even expectável próximo ano e o crescimento, isto já é futurístico, mas acreditamos com um potencial grande. A equipa é multicultural e multidisciplinar, reconhecidos por várias agências de inovação e com vários prémios a nível mundial. E gostava de agradecer e dar um agradecimento ao BPI por esta iniciativa e obrigado pelo tempo. Muito obrigada, Manel. Onde é que vai, Manel? Não quer perguntas nem respostas. Desculpa. Eu sei. Precisa de alguma coisa, precisa de água. Não, está ótimo. Está tudo bem. Obrigado. Muito bem. Os senhores jurados têm, a partir de agora, cerca de 5 minutos para fazerem perguntas. Temos um sistema altamente digital, que é levantar a mão. E uma das nossas hospedeiras fará o favor de chegar o microfone para que possam colocar, então, perguntas ao Manuel. Manel, explica um pouco melhor, com um caso prático, o que é que faz um cliente? Qual é o caso de uso e qual é o valor que lhe acrescenta? Muito bem. Nós temos diferentes softwares. Foi muito rápido, 3 minutos. Nós temos softwares para monitoramento dos ativos, linhas de transmissão, centrais de geração, linhas de distribuição, subestações, que é o nosso Monitoring System, que tem um módulo de fault location, ou seja, faz o monitoramento em tempo real e preditivo do que acontece nestes ativos em cada ponto do ativo, desde a fundação da torre à torre, isolador, condutor, transformador, entre outros equipamentos. E isso é basicamente um sistema que, para além de mostrar o que acontece em cada ponto, gera alertas personalizados e customizados, o que permite saber o que vai acontecer e tomar medidas preventivas, o que hoje é impossível no mercado. Isto funciona tudo como uma grande caixa negra, onde se ocorre uma falha existe um relé de proteção que é ativado, mas no final os sistemas de detecção de falhas são muito poucos precisos. Isto é a solução 1. Depois temos a solução de Dynamic Line Rating, que é um sistema que usa o mesmo Digital Twin, mas permite aumentar a capacidade de transporte de linhas, porque transformamos o cálculo estático, passamos-lo a dinâmico, ou seja, fazemos o cálculo até 7 dias de antecipação sobre como é que a meteorologia pode ajudar a essa determinada linha a chegar à sua máxima capacidade de transporte. E porquê a máxima capacidade de transporte? Porque quando é dimensionada, assim como um edifício, nós dimensionamos para um caso crítico. 200 pessoas nesta sala, mas hoje não estão 200 pessoas. Então eu consigo levar o ativo mais lá porque estou a considerar que há vento, que a temperatura é mais fresca do que a temperatura do projeto e consigo eliminar gargalos para clientes de transmissores, distribuidores, empresas mineiras, que são muitos, temos vários clientes na América Latina, e conseguimos fazer com que o ativo de energia possa ir muito mais para além da capacidade teórica, evitando a construção de novas linhas. Depois temos outras soluções, que é o Power Optimization para redução de perdas, onde ajudamos clientes industriais, com quem estamos a trabalhar agora com a Cecil e com a CEMAPA cá em Portugal, num projeto para reduzir o consumo de energia através do controle de potência ativa e reativa. E depois temos outras soluções de revisão de projeto de engenharia, temos vários softwares, mas dei assim alguns exemplos de forma rápida. Muito bem, mais algum jurado quer colocar a questão? Eu tinha uma pergunta, Manuel, que era a vossa estratégia de proteção do conhecimento, não só vossa, e que tem a ver com outra, que é, ao criar o modelo, o Digital Twin, fica a propriedade do cliente ou vocês têm alguns direitos sobre isso? Muito bem. Nós temos propriedade intelectual dos nossos softwares através do convênio de Berna. Hoje não existe uma legislação, digamos, robusta para a proteção de software. Nós não temos patentes, mas temos a propriedade intelectual dos códigos. Nós temos aproximadamente 640 mil linhas de código e essa é a forma de nos protegermos. Finalmente, os algoritmos correm na nossa nuvem, ou seja, nós processamos dados e entregamos dados, não têm acesso à nossa computação, digamos. Trabalhamos com AWS ou Azure, conforme a vontade do cliente. E, finalmente, desculpe. O modelo fica do lado do cliente ou fica exatamente. Os dados são do cliente. Nós, inclusive, temos clientes que não nos dão acesso ou não nos permitem ver os dados. E está tudo encriptado na nuvem, é processado, o dado não é nosso e é entregue ao cliente sem que nós toquemos o dado. Como nasceu o projeto? Muito curiosa a pergunta. Nasceu em São Pedro de Sula, nas Honduras, onde eu estava a anunciar um projeto
Na altura eu estava representante da América Latina de uma empresa alemã e numa conversa de amigos, depois de um dia exausto de negociações, o meu atual sócio conversou comigo sobre um jovem brasileiro que tinha desenvolvido vários algoritmos de inteligência artificial e computação e digital twins. E passado um mês eu fui para São Paulo, conheci-o e começamos no dia a seguir a trabalhar o projeto. Isto foi em março de 2018. Eu sou um dos 3 sócios cofundadores. Eu estou com a área de vendas e financiamento da empresa, funding. Outro sócio está com a parte administrativa, legal, contabilidade, financeira. E o terceiro, que é o Gabriel Pino, o inventor dos códigos, é o CTO da empresa. Nasceu entre nós. Temos tempo para mais uma pergunta, então? Só uma pergunta muito rápida relativamente aos clientes, Manuel. A candidatura mencionava energia, indústria, mas também seguros e bancos, que são setores completamente diferentes. O modelo de negócio é o mesmo e o produto é o mesmo, ou em que é que se diferencia? Muito bem. O nosso modelo de negócio, vou aproveitar só para comentar, é software as a service, digamos 95% do modelo, mas também fazemos consultoria à medida. Então, com seguradoras, nós trabalhamos em 2 vertentes. Uma que é, digamos, num check-up médico das linhas, em que nós mostramos às seguradoras se os ativos que têm assegurados são ou não perigosos para eles, porque eles não têm menor ideia. E segundo, se o cliente tiver apetite de ter um monitoramento do ativo em tempo real e preditivo, nós damos o segundo passo. Estamos a trabalhar na área de seguros, começamos pelo Peru, com uma empresa chamada Rimac, seguradora, e agora estamos a introduzir aqui na Europa, estamos a falar com algumas resseguradoras, como a Munich Re, e temos uma reunião com a Hannover Re, para ajudar neste risk management. Né? E tratam dos ninhos das cegonhas também? Nós temos capacidade de detectar falhas ocasionadas por animais, como pássaros. Não conseguimos detectar se é uma cegonha ou não. Infelizmente, o risco preditivo não é possível até à data, nem com sensores, digamos. Muito bem. Nada, obrigado. E sabe quando é que foi o primeiro grande apagão por causa de uma cegonha em Portugal? Não. 1999. Estava eu em direto e puf! Manel, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Um Obrigado, aplauso. obrigado. Passamos agora a conhecer melhor a Nevaro. A Nevaro tem uma missão bem definida: contribuir para a gestão e terapêutica acessível a todos e de maior qualidade quando se fala em saúde mental, atuando não apenas ao nível da saúde, mas também ao nível das desigualdades no acesso a estas terapêuticas. Para apresentar a Nevaro, peço o vosso aplauso para a Rita Massurano. Olá a todos, eu sou a Rita Massurano, CEO da Nevaro, e venho hoje apresentar-vos como estamos a revolucionar o panorama da saúde mental. Portanto, era uma vez uma rapariga que, entre a azáfama do seu dia-a-dia, reparou que tinha as mãos a tremer. Em vez de ignorar como sempre, foi ao médico, que lhe disse: isso é só ansiedade, toma aqui estes comprimidos e nunca ninguém vai perceber que tu tens um problema. Mas fará realmente sentido? Temos que esconder esta questão? Essa rapariga era eu, e se nós repararmos bem, mais de metade da nossa vida nós passamos a dormir e cerca de um quarto dela a trabalhar. Portanto, a forma como os nossos espaços de trabalho encaram a nossa saúde mental vai influenciar, e se não têm cuidado vai eventualmente levar ao burnout. Mais de 57% dos colaboradores da empresa estão a reportar sintomas, e isso acaba por ter um grande impacto nas despesas, nos custos e na falta de produtividade das empresas. E, como diz o velho ditado, mais vale prevenir que remediar, e, portanto, a forma mais sustentável de reduzirmos este impacto é agindo mais cedo. Para isso, apresento-vos o Oli, este pequenino cérebro que funciona como o personal trainer da saúde mental, à distância de um clique. O Oli vem então dar-nos uma caixa de ferramentas de estratégias da psicologia positiva, que são clinicamente validadas, para esta jornada de gestão da saúde mental, enquanto, em paralelo, fornece também métricas das mesmas. O Oli é muito mais do que uma aplicação, portanto, através dos sensores dos nossos sinais fisiológicos, ele consegue perceber como nos estamos a sentir e personalizar a jornada às nossas necessidades. E, em paralelo, formula também relatórios que são, então, entregues à empresa com estas métricas do estado global de saúde mental e performance da mesma. Esta nossa tecnologia, que está por trás do Oli, foi criada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, da qual somos spin-off, e os nossos resultados científicos têm sido comprovados a nível internacional. Em paralelo, temos também trabalhado na nossa comunicação de ciência, bem como aliando-nos a personalidades cuja visão sobre o tema se alinha também com o nosso.
Temos também já ganho alguns prémios, tanto nacionais como internacionais, e alguma cobertura mediática. E o Olis tem estado a agir em empresas, ajudando a reduzir o absentismo e o presentismo, bem como melhorar a produtividade, tendo já alguns resultados de redução dos sintomas de ansiedade 5 vezes mais rápida do que a abordagem convencional. Aqui temos algum feedback dos utilizadores. Relativamente às outras soluções que existentes no mercado, o Oli destaca-se por abordagem personalizada, portanto aqui com base na evidência, bem como integrada, portanto aqui com esta gamificação e o complemento terapêutico quando necessário. Relativamente ao nosso modelo de negócio, portanto nós temos um B2B com as empresas, com uma taxa fixa inicial de customização e depois uma subscrição mensal com a base no preço de um café por colaborador por semana. Até à data temos testado a nossa solução, tanto da parte mais técnica como já agora mais no terreno, com empresas, sendo que no nosso maior piloto obtivemos uma taxa de utilizadores ativos de 40%. E os nossos próximos passos envolvem então a entrada no mercado português ainda este ano e a expansão para outros mercados, bem como começarmos a explorar o mercado da saúde. Portanto, com todos estes passos, pretendemos lutar contra esta nova pandemia que é a saúde mental. E por trás de tudo isto temos uma equipa de engenheiros com uma paixão enorme pelo comportamento humano, que em conjunto temos mais de 15 anos de experiência em saúde digital e com os nossos advisors científicos estamos a levar esta missão a cabo. Todos temos um cérebro e, portanto, todos temos que cuidar dele. Obrigada pela vossa atenção, fico à espera das vossas perguntas e esperamos que os prémios empreendedores nos acompanhem nesta jornada. Obrigada, Rita. Obrigada eu. Vamos a isto. Quem quer lançar a primeira questão à Rita? Rita, parabéns, antes de mais nada. O problema é muito relevante. Confirma uma coisa, usas CBT, certo? Sim. E basicamente posicionaste para fazer well-being, para atacar o problema via empresas e atacaste o problema pelo lado da prevenção. Eu estou mais interessado pelo lado da saúde, sobretudo pelos dados que tens, que me interessam. Porquê é que não investiram mais no lado terapêutico e no lado da saúde, mesmo com evidência clínica comprovada? Ok. Excelente questão. Nós no início começámos de facto pela parte mais terapêutica, portanto o projeto começou no meu mestrado e da Francisca, que está aqui também, em Engenharia Biomédica, onde começámos a desenvolver a solução dos algoritmos que estão por trás e testámos-los em pacientes fóbicos. Portanto, aqui era um caso muito específico de ansiedade e foi aí que começámos a provar que estes algoritmos ajudavam a reduzir a ansiedade 5 vezes mais rápida do que a abordagem convencional. Portanto, estes dados já foram percebidos em ambiente clínico, portanto aqui tivemos um grupo de controle e um grupo experimental e estávamos de facto a aplicá-lo assim. Mas entretanto, como tudo mudou com a pandemia que a todos nos afetou, deixámos de poder ter o contacto direto com os clínicos, com os pacientes, começámos a perceber a problemática do workplace well-being, não é? Portanto aqui de repente estamos todos fechados em casa, não sabemos o que fazer. Começámos a perceber que aqui também seria uma solução com muito potencial e, portanto, acabámos por optar aqui por este lowest hanging fruit, portanto, algo mais imediato onde podíamos contribuir mais rapidamente com a perspectiva da prevenção, portanto, fornecendo as ferramentas para que as pessoas possam agir, enquanto vamos trabalhando em paralelo nos testes clínicos, que exigem uma timeline mais prolongada. Portanto, vamos fazendo esse trabalho em paralelo para, quando chegar a fase, podermos também atacar esse mercado. Está relacionada com a primeira. Portanto, estás a par do que se está a passar na Alemanha, portanto, com o DIGA e da adoção do DIGA neste momento para Digital Therapeutics. Para a França também. Sim. Portanto, Portugal não tem uma lei para Digital Therapeutics. Esse é outro dos pontos. A França e a Alemanha têm. Portanto, se tu investires do lado terapêutico, não deves focar-te em Portugal, deves focar-te na Alemanha e na França. Exatamente. O que é que estás a fazer para te preparares para isso? Okay. Essa é a parte que me interessa. Pronto, nós de facto estamos a começar por tornar mais robusta aqui a nossa proposta nas estratégias que vamos fornecendo, com a perspectiva mais de avaliação, para depois passarmos essa fase mais terapêutica, portanto, de tratamento. Portanto, nesta fase, estamos a trabalhar para a certificação de classe 1, portanto, apenas aqui preventiva, não é? Com esta avaliação, e o nosso objetivo é, de facto, tornar tudo isto mais robusto para chegarmos a uma classe 2, para podermos perseguir esse caminho mais da Digital Therapeutics. Mas lá está, organizamos o trabalho assim porque de facto conseguimos começar a aportar valor às empresas, a este setor, enquanto vamos trabalhando em paralelo no próximo. Temos aqui mais uma pergunta, 2 perguntas, aliás. Boa tarde.
Quantos utilizadores é que têm e que feedback é que eles estão a dar em relação à app, à usabilidade e à experiência que têm? Ok, boa, excelente questão. Nós começámos num universo bastante grande a perceber quem é que se chegava à frente para tratar deste tópico. Portanto, quem é que quer apostar na sua saúde mental. Tivemos cerca de 3.000 pessoas a começar a instalar a aplicação e a utilizá-la, que ao longo do tempo, portanto estamos há cerca de 6 meses com este piloto maior, vão reduzindo, mas ao 6º mês estamos com cerca de 40% de utilizadores ativos, o que dá assim uns 900, quase 1.000 utilizadores. Aqui foi muito exploratório, ainda percebemos quais é que são as features que as pessoas mais utilizam, onde é que mais apostam. E, portanto, nós dentro da aplicação temos as coisas mais básicas da psicologia, como o mood tracking, ou um diário, um journaling, mas temos também exercícios de respiração, temos também uma comunidade, um grupo onde as pessoas se desafiam umas às outras, e foi muito engraçado perceber aqui os comportamentos, e das mais interessantes foi precisamente esta feature da comunidade, onde as pessoas se desafiam umas às outras e vão partilhando, onde nós também dinamizamos um bocadinho. O Oli ganha ali uma personagem e também vai lançando desafios, e portanto aqui cria-se esta dinâmica tanto de team building com a empresa, como de partilha do próprio, de exteriorização e de sentir que não está sozinho. Joana? Ai, desculpe. No seguimento, então, desta pergunta, como é que convence o utilizador a usar de forma recorrente esta app? É também necessário muita inovação em termos da produção de conteúdos e como é que isso afeta o vosso modelo de negócio? E também uma pergunta, como é que chegaram ao preço de 80 cêntimos? O preço começa já por esta. Quisemos simplificar e perceber o quanto nós teríamos que investir na nossa própria saúde mental. Portanto, um café por semana. O que é que isto quer dizer? Nós tomamos às vezes 2, 3 cafés por dia. Portanto, aqui é um café por semana. Portanto, foi mesmo para pormos aqui em perspectiva o investimento que é feito. E quanto à outra pergunta, que era como é que mantemos os utilizadores interessados, esse foi o maior desafio e é onde nós estamos mais a apostar aqui nas melhorias. Um dos caminhos que nós achámos foi, de facto, este chat de grupo. Portanto, aqui o Oli ser mesmo uma personalidade que vai respondendo e interagindo. Portanto, vai aqui lançando os desafios e as pessoas vão sentindo que estão a ser acompanhadas e que não estão só ali a falar para o nada. Depois trabalhamos também muito com notificações, com conteúdo que vamos desenvolvendo, por exemplo, com influencers do tópico, portanto, pessoas com quem as pessoas se identificam, a partilhar as suas experiências. E outra das nossas prioridades é também a comunicação de ciência. Nós somos todos engenheiros e aqui com esta parte mais geek, e gostamos de desconstruir o tópico da saúde mental, que muitas vezes está no ar, é algo de lamechas, e nós explicamos todas as nossas estratégias, têm a explicação científica do que está por trás. Se eu respirar assim, o que é que isso vai fazer aos meus equilíbrios? Se eu fizer uma pós-empoderamento, o que é que isso vai fazer aos meus níveis de cortisol, testosterona? Portanto, como é que isso impacta a minha saúde como um todo? Temos tempo para mais uma pergunta, então, a última pergunta. Muito obrigado. Eu presumo que, para além da aplicação que está no dispositivo móvel, há uma plataforma de recolha de dados. Como é que vocês gerem o problema da proteção de dados? E se já perceberam que vão ter que fazer um relatório de impacto de privacidade dos dados que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai ter que aprovar? Nós temos, neste momento, estamos com o processo de GDPR realizado até à data. O que nós fazemos é anonimizar todos os dados. Tal como no projeto anterior, a empresa não tem acesso aos dados dos indivíduos, portanto aqui o que nós damos é já tudo agregado, já tudo tratado, portanto as conclusões finais que pode ter. Por exemplo, nós damos a possibilidade de filtrar por departamento ou por grupo as métricas de saúde mental ou de performance, mas aqui o que fazemos é um limite mínimo de colaboradores que podem estar envolvidos para se poder fazer essa filtragem. Caso contrário, temos apenas a visão global. Em todo o caso, estamos também a trabalhar na melhoria desta proteção, inclusive aqui com o passo de Medical Device Class 1, portanto aqui para fazermos isso. Embora isso seja independente, não é? É independente, sim, mas estamos a trabalhar esse processo em conjunto com a plataforma em si. Muito bem. Rita, muito obrigada. Obrigada por esta apresentação. Seguimos em frente. Candidato seguinte é a 9, Nature, Ocean and Value, de capital 100% português. Iniciou o seu projeto em maio de 2019. Atua no desenvolvimento de tecnologias relacionadas com algas para recuperar elementos tecnológicos críticos, desenvolvendo o conceito de mineração urbana. Para apresentar a 9, temos connosco José Pinheiro Torres. Olá, José. Obrigado. Bem-vindo.
Eu, antes de começar, gostaria de que não fosse um incómodo, mas a minha comunicação vai ser em inglês. Sim, tira a máscara. Good afternoon. NOV started in 2019 with one aim: to recover rare earths in a sustainable way. Rare earths are minerals responsible for the transition to green energy and all the existing technology. The problem is that they have to be mined, and for each stone, 2,000 tons of toxic waste are produced. China controls the market. They're strong on resources, but also in the downstream supply capability. This is the most important lobby of our times. Your electric car, your cell phone, a wind turbine, or a solar panel, everything depends on those elements. But there is one that dominates the market: neodymium. Neodymium is 30% of a magnet's composition. And magnets convert electrical energy into mechanical energy. In value, permanent magnets alone are responsible for over 90% of the global rare earths market, corresponding to 2.45 billion euros, expecting to grow to 13 billion euros by 2030. But supply can keep up with the rising demand if additional sources are not developed. We have developed an economically process that can recover neodymium from end-of-life magnets using seaweed. We dilute the magnet, we add seaweed to remove and concentrate neodymium in its tissues to then be recovered as neodymium oxide. Our focus will be wind turbine magnets. A new generation of wind turbines is substituting the old ones, having a lot of magnets disposable in the market. With 3.6 tons of magnets, we can produce 1 ton of neodymium oxide. This process can capture 30 tons of CO2, the equivalent of 2 acres of trees in 1 year. Our suppliers will be recycling companies, providing us with magnets, and neodymium oxide is sold to traders at the market price. This is our first prototype. A TRL7 can be achieved in 8 months with a full-size pilot followed by industrial scale approach. And together with Averroes University, we have published 15 papers, registered 2 patents, and got 1.1 million euros to develop the technology. This year, we will start scaling up and optimizing so we can enter the market in 2024. Thank you. Thank you so much, but we'll go on in Portuguese, if you don't mind. No, I don't mind. Vamos a isto então. Eu falo assim. Caros jurados, primeira pergunta, por favor. Muito obrigado. Eu tinha uma dupla pergunta. A primeira era como é que este processo se bate contra outros processos de recuperação de terras raras, como a eletrólise de alta temperatura, a extração de íons líquidos. E a segunda é como é que se comporta, como é que é o balanço económico e energético no processo. Hoje em dia a energia é um fator... Sim, portanto, nós estamos a completar o tal Life Cycle Assessment para poder responder a isto. No entanto, se até se me pudessem pôr novamente, eu tenho um último slide que mostra os competidores. Portanto, que suponho que é o que está a falar. Ora, a questão aqui é que, apesar de anunciarem que estão no mercado com alternativas, a questão é que não estão. Eu estou em conversações com um fornecedor em Dallas que no site dele ele diz que é capaz, desculpe, não tenho aqui, que é capaz de reciclar ou de recuperar o tal neodymium de magnetos, mas na verdade não é. E portanto nós se calhar vamos trabalhar com eles, o que é uma grande vantagem porque é muito difícil de encontrar magnetos. Ora, isto é um mercado que não existe. Portanto,
cá em Portugal não existe, já conversamos com várias empresas em todo o mundo e apareceu-nos esta há relativamente pouco tempo, porque suponho que o que se está a passar é que os magnetos estão a ser tratados por as empresas de reciclagem como ferro ou metais ferrosos e, portanto, não estão a ser aproveitados. E algumas pessoas com visão como este de Dallas, ele está a aguardar até que haja uma nova solução. Portanto, esses projetos, na sua grande maioria, são académicos e não estão no mercado, principalmente pela escalabilidade e alguns deles por serem altamente poluentes também, não é? Portanto, é uma pergunta que a mim é feita, mas realmente no mercado posicionados a vender produto que eu saiba não existe ainda. Mas há muitos projetos europeus, americanos. Quando prevê que o processo de registro de patente no European Patent Office esteja concluído? Portanto, nós neste momento já estamos no registro nacional. Portanto, sim, nós estamos nacional, quero dizer, nacional nos Estados Unidos, Japão, China e Europa, sim. Estamos no registro nacional. Já, se não me engano, pelo que me está a perguntar, eu acho que já passamos essa fase. Pois, já ultrapassamos essa fase. Mas não está aprovado, não está registrado. Já está, não é? Agora estamos no chamado nacional, mas é nacional local. Portanto, estamos a registrar agora nos Estados Unidos. US Patent Office, é? US Patent Office. Sim, US. Depois temos que registrar também na Europa se calhar alguém sabe mais do que eu sobre isso, mas acho que esse já passamos. Eu tinha duas perguntas. A primeira é, olhando aqui para os números que forneceram no processo de candidatura, percebe-se que a próxima fase será talvez aquilo que chamamos do Vale da Morte, porque de facto os números estão... Temos aqui uma perspectiva de prejuízos e de investimentos fortes necessários nos próximos tempos para aumentar o TRL da tecnologia. E a primeira pergunta era como é que é a vossa estratégia para ultrapassar esse processo e levar isto a bom porto. A segunda pergunta tem a ver um pouco com a equipa que está direcionada para este projeto e com a sua jornada pessoal, porque eu também percebi do processo de candidatura como é que chega aqui no seu percurso profissional e porque é que devemos acreditar que de facto é a pessoa certa para levar este projeto para a frente. Portanto, eu vou começar já pela segunda e depois pergunto-lhe qual é a primeira. Mas eu sou médico-dentista. Portanto, eu Está estou habituada aqui, às distrações. não querendo ser enjoativo, eu estou aqui para tentar contribuir alguma coisa para este mundo. E, portanto, não comecei com isto, mas procurei a Universidade de Aveiro com um projeto parecido e caí nisto. Também não sabia o que eram terras raras. Neste momento já também ganhamos alguns concursos. Ganhei também o que eu disse, acho eu que disse, 1,1 milhões de euros para desenvolver a tecnologia e, portanto, isto tem sido muito com esta minha vontade, não é? Portanto, nesse aspecto, acho que tenho um grau de motivação elevado para levar isto a bom porto. Portanto, neste momento, tenho que contratar investigadores. Portanto, contratei uma química e uma bióloga, agora vou contratar alguém para me fazer o LCA, porque é uma coisa muito específica e não é fácil, mas basicamente é isto. E a primeira pergunta, eu peço-lhe desculpa não ter conseguido... Como fazer face a estes investimentos fortes para os próximos anos? Portanto, nós temos mais ou menos projetado em 23 iniciarmos com 10 bioreatores, para produzir alga. Esses 10 bioreatores têm a capacidade de produzir 27 toneladas de neodímio. Com este neodímio talvez a gente consiga aproximadamente 2 milhões de euros. Com toda a sinceridade, não sei se por acaso iremos chegar a esta fase ou se talvez possamos vender a tecnologia. Esta empresa, como eu digo, de Dallas, poderá estar interessada.
porque já percebemos realmente esta tecnologia talvez tenha que estar associada a uma empresa de reciclagem, é o mais provável, porque eles também não abrem mão disto. Muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta rápida? Exatamente. Só mais uma já agora. Só uma pergunta sobre a FTO, Freedom to Operate. No mercado americano, a litigação é muito forte. Não chega a teres patente. Tens de verificar se não estás a fazer infringement de alguma patente. Fizeste alguma análise FTO ou não? Eu acho que não. Eu tenho uma empresa a tratar disso. Não sei, nós estamos agora a entrar no mercado americano, não é? Sugiro-te vivamente que faças antes de entrar no mercado. Sim. Quer dizer, nós nem estamos a entrar no mercado. Eu estou a encomendar 1 tonelada de magnetos a uma empresa americana, não é? Mas o estudo vai ser feito cá, não é? Mas não comeces sem um americano, um advogado americano. Sim, sim. Portanto, é uma empresa, sim, é um escritório americano que está a tratar disto, sim. Portanto, isto, no fundo, o que está a acontecer é que nós contratamos um escritório português, que por sua vez contratou um escritório alemão, que por sua vez é quem está a tratar destas patentes nos vários países e a contratar um americano, um escritório japonês. Depois de 2 minutos à parte, está bem? Está bem, mas muito obrigado. José Pinheiro Torres, muito obrigada pela apresentação. Obrigado, muito obrigada. Vamos conhecer agora a Pixel Voltaic, uma empresa que desenvolve soluções na área das energias renováveis. Nasceu em novembro de 2018 e é uma spin-off da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Para conhecermos melhor esta empresa, vamos receber o Tiago Lagarteira. Olá, Tiago. Obrigado. Peço desculpa, eu também vou fazer a minha apresentação em inglês. E obrigado por me ter salvado 20 segundos. Então, my name is Tiago Lagarteira. I am CEO of Pixel Voltaic, and our company was founded in 2018 as a spin-off from the University of Porto, and we develop cutting-edge solutions in the field of renewable energy. Today, I will talk about our new and exciting technology for clean hydrogen production. So the problem that we are addressing is most probably the biggest problem that humankind has faced so far. With the current carbon-based economy, our life on Earth is at risk, and it is imperative to meet the targets set in the Paris Agreement to avoid irreversible global warming. Since nuclear energy also raises many environmental concerns, hydrogen has been widely accepted as the central point of the future energy scenario. The problem with hydrogen is that most of it currently comes from the reforming of fossil fuels, in which 9 kilograms of CO2 are released per kilogram of hydrogen that is produced. The sustainable solution that is in place is to produce green hydrogen from water electrolysis and renewable electricity. However, green hydrogen is typically 3 to 4 times more expensive than fossil hydrogen, and the lack of hydrogen storage and distribution infrastructures will make this transition much harder and much more expensive, mainly for the end user. So our solution, and the solution already proposed by a couple of companies like BASF and the Hazer Group in Australia, is to use a novel technology called methane decomposition. Here, natural gas is decomposed into solid carbon with commercial value and hydrogen with zero CO2 emissions. This will allow us to benefit from the present infrastructures for storage and distribution of natural gas and convert it locally into hydrogen to aim to produce in a decentralized manner, electricity and heat. Even more interesting for the following decades is if instead of natural gas we use biomethane or synthetic methane, then we will be able to produce hydrogen in a clean way, a cost-competitive way, and also creating a negative carbon balance in the atmosphere. So our solution is the unique methane decomposition process running at low temperature, because we make use of a novel cyclic regeneration of the reactor that allows to be coupled with carbon removal for storage. Our technology is patent protected, and our solution is not only environmental sustainable, but also economical and social. Together with the University of Porto, we are currently running a 3.5 million European project on this field called 112 CO2. In terms of business strategy, our goal is to bring a new technology from the proof of concept to its industrialization in less than 5 years. In this regard, we are currently working on the small-scale prototype that will work under realistic conditions,
And the objective is then to get funded to construct a pilot plant that will clearly demonstrate that our technology is ready to be industrialized. This is our team. I am the CEO. I have with me my colleague Paula Dias. Professor Adélio Mendes is our scientific advisor. And also very important, Francisco and Carolina are the only and most important collaborators we have. Thank you very much. Obrigada, Tiago. Vamos então às perguntas por parte Podem do ser em nosso português, não há júri. problema. Vão ter de ser. Exato. But nevertheless. Agora fazíamos em francês, só para... Eu francês não domino. Eu sei. Não passo fome, mas não domino. Não passa fome, tem ali o colega que já vai dizer, não é? Já lá vamos. Portanto, foi feita a prova de conceito, não é? Exatamente. E nessa prova de conceito vocês já têm ideia do energy balance e do economics, antecipando o crescimento e a escala? Temos umas projeções. Infelizmente, eu tinha uns slides de backup, mas já percebi que isso é batota. Mas para comparar, e só falando nos custos da matéria-prima e nos custos energéticos, aqui estamos a falar de entalpias de reação, o nosso processo, o nosso hidrogênio tem potencial para ser até mais barato do que este hidrogênio que polui CO2. E que emite CO2, peço desculpa. Isto porquê? Porque nós ganhamos dinheiro de duas formas adicionais. O CO2 que nós emitimos vai nos custar dinheiro, chamadas as CO2 allowances. Portanto, se eu consumir CO2 usando biometano, eu vou receber dinheiro por esse CO2. Mas ainda por cima eu já não pago o CO2 que emito, porque aqui não há emissões de CO2, mas eu ganho dinheiro pelo meu subproduto. O carbono sólido tem cada vez mais aplicações industriais, não só dependendo das suas propriedades, porque pode ser mais cristalino e ser utilizado em baterias, células de combustível, eletrolisadores, mas se for menos nobre, há cada vez mais mercados na dopagem de borrachas, de asfaltos, até de reparação de solos, e isto é sem dúvida uma vertente que nós queremos explorar, porque queremos valorizar também o nosso subproduto de carbono. Segunda questão, neste processo de crescimento, vai haver uns big players e uns parceiros industriais para meter dinheiro a sério. Sério. Que já estão identificados. Já estão identificados. É segredo? Eu posso falar de uma forma genérica. Nós, felizmente, temos recebido algumas abordagens, não só nacionais, mas principalmente internacionais. Aqui ninguém nos ouve. Nós, muito inicialmente, fomos abordados por duas empresas de gás natural russo, o que, na altura, não encetámos sequer qualquer conversação, porque isto foi considerado um projeto de interesse estratégico para a Europa, pelo European Innovation Council. Mas temos empresas desde cogeração que produzem eletricidade e calor a partir de gás natural que me dizem: epá, eu uso os meus sistemas, colocas-me aqui o reator e eu, em vez de queimar gás natural, eu processo o hidrogênio, mas também empresas que produzem amoníaco, que precisam de hidrogênio, toda a área, digamos, ou todo o mercado da eletricidade e da produção de calor, em que neste momento é carvão ou gás natural, estão interessadas, obviamente, numa fonte de produção deste tipo de energia limpa. Portanto, felizmente, interessados não têm faltado. E só aqui para dizer, em termos de estratégia de negócio, nós não queremos inventar a roda. O nosso objetivo é desenvolver o nosso reator de forma robusta e chegar ao pé de um player que produza hidrogênio, por exemplo, por reformação de gás natural, e dizer: trocas aí o teu reator pelo meu e começas a produzir hidrogênio de forma limpa. Última pergunta. Vocês estão em alguma das 5 agendas de hidrogênio que é? Não é? Nós estamos neste momento a participar neste projeto europeu. Nós estamos envolvidos num PRR neste momento, é isso. Mas na outra tecnologia que a empresa tem, nós também temos uma tecnologia inovadora de encapsulamento de painéis fotovoltaicos de segunda e terceira geração, e é nesse PRR nós tentamos diversificar um bocadinho a fonte de financiamento, porque o que nós sentimos é, temos tido tanto interesse e temos neste momento dinheiro suficiente para financiar o nosso protótipo, o nosso reator, que eu não quero negociar a empresa demasiado cedo. Mais uma pergunta? Se conseguisses fechar os olhos e imaginar quão grande é que poderia ser a Pixel Voltaic, qual é, digamos assim, o máximo, se fosse um sucesso gigantesco, o que é que seria e quanto capital é que é preciso para lá chegar? Ora bem, deixe-me falar em forma de fases, porque isto também, estamos a falar de um mercado que ainda está para chegar. Felizmente, o nosso governo também pensa mais ou menos da mesma forma e a própria Europa pensa da mesma forma. Agora,
O mercado é brutal, não só o mercado do hidrogênio. Nós, numa primeira fase, nós pensamos em focarmos na produção de hidrogênio centralizada. Porquê? Porque não me coloca tantas restrições a nível de quão compacto tem que ser o meu reator. E então eu posso, neste momento, alimentar as indústrias do amoníaco, que é crítica nos fertilizantes, como as indústrias do aço, como até a própria petroquímica reversa. Quando nós desenvolvermos o nosso reator ao ponto de o poder tornar mais compacto, nós queremos entrar na produção descentralizada de eletricidade e de calor. E para indústrias do têxtil, todos eles que precisem de energia. No final, se nós tornarmos o nosso reator realmente compacto, o nosso objetivo é entrar no setor da mobilidade. Isto porquê? Atenção, eu sou da área do hidrogênio, mas eu admito que as baterias de lítio são o campeão para carros de passageiros. Agora, se nós falarmos de caminhões, autocarros, comboios ou até navios, a densidade energética gravimétrica do lítio é demasiado baixa. E aqui é preciso sistemas que tenham a potência desfasada da capacidade. E o hidrogênio é, sem dúvida, ou o hidrogênio com outros carriers, como amoníaco, isto há uns processos aqui a jusante, mas neste momento o que nós procuramos é um financiamento para o piloto. Se vier através de outro projeto europeu, que felizmente o European Innovation Council também nos tem debaixo de olho, será por aí, mas também estou aberto a estabelecer parcerias estratégicas com alguma empresa que queira entrar no capital e que não nos queira levar tudo. Sem dúvida, precisamos de algo entre os 5 e os 8 milhões de euros para fazer o nosso piloto. Muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta? Ou alguém quer já dar os 8 milhões? Não? Muito bem. Tudo respondido. Muito obrigada, Obrigado. Tiago. Muitos parabéns. Obrigado. E a nossa última apresentação é da primeira empresa a dedicar-se à utilização de insetos comestíveis como ingrediente para a elaboração de produtos alimentares mais sustentáveis e também mais saudáveis. Vamos conhecer a Portugal Bugs. As boas-vindas para o Guilherme Pereira. Olá, Guilherme. Obrigado. Muito obrigado a todos, boa tarde. O meu nome é Guilherme Pereira e hoje venho falar um pouco sobre aquilo que a nossa empresa acredita ser o futuro real da nossa alimentação. Num planeta onde se prevê que nós sejamos perto de 10 mil milhões de pessoas em 2050 e onde atualmente já enfrentamos diversos problemas derivados da nossa atividade, desde a desflorestação, a sobrepesca, começamos a ter também um problema relacionado com o desperdício, que é desperdiçarmos 30% daquilo que produzimos, e onde temos também 800 milhões de pessoas a passar fome, algo bastante controverso, é importante percebermos como é que vamos conseguir alimentar toda esta população num futuro que não é assim tão distante quanto isso. Para nós, a solução passa por considerarmos os insetos uma fonte alimentar. Isto porque são também uma fonte alimentar altamente sustentável, nomeadamente quando olhamos para aquilo que emitem, em nível de gases de efeito de estufa, e quando olhamos para aquilo que os insetos gastam para serem produzidos a nível de água e de rações. Para além disso, podem ser produzidos em qualquer lugar do mundo, de forma vertical, conseguindo assim otimizar a área útil do nosso planeta. Ainda assim, são também uma excelente fonte de nutrientes, que acredito que no futuro sejam considerados um superalimento, e portanto são uma excelente fonte de proteína, ácidos gordos essenciais, fibras e outros micronutrientes. Quem é que nós somos? Somos a Portugal Bugs, somos fundados por duas pessoas, eu e a Sara, ambos engenheiros alimentares, formados na Faculdade de Ciência no Universidade do Porto. Começamos em 2016, onde desenvolvemos efetivamente o primeiro produto português com insetos. Em 2018 lançamos a primeira unidade piloto de produção de insetos para a alimentação humana e em julho de 2021, quando foi finalmente permitido colocar os nossos produtos no mercado português, avançamos efetivamente com algumas referências do retalho nacional e com alguns supermercados locais, chegando às mais de 60 lojas. Queremos conseguir fornecer ao consumidor o maior leque variado de produtos e comercializamos barras cruas, chocolates, insetos hidratados, hambúrgueres, massas, farinhas, enfim, o que quiserem nós fornecemos. Destacamos-nos com a nossa concorrência internacional através de tentarmos oferecer a melhor qualidade e, efetivamente, ao melhor preço. O mercado dos insetos é um mercado único, onde se espera que tenha um crescimento acelerado de 45% ao ano até 2025 e onde se espera que em 2025 este consumo seja já, de certa forma, regularizado em toda a Europa. Encontramos a comercializar o nosso produto diretamente no mercado nacional através de retalhistas e no mercado internacional através de distribuidores que nos permitem trabalhar mercados dentro e fora da União Europeia e ainda temos contacto direto com os nossos clientes, com o consumidor final, através do nosso e-commerce. Até ao final de 2022 é esperado que cheguemos a todos os supermercados portugueses, conseguindo levando assim o futuro e a sustentabilidade a todos os consumidores, bem como conseguirmos consolidar as nossas posições já existentes em alguns mercados internacionais. Por fim,
gostava de deixar a mensagem de que o futuro é efetivamente aquilo que nós fazemos no presente e, pelo menos para nós, queremos hoje ter um impacto sustentável para o mundo de amanhã. Muito obrigado a todos. Muito bem. Não trouxe nada para a gente comer. Não. A prova agora às vezes é definitiva, não é? Muito bem. Quem quer fazer a primeira pergunta? Sérgio. Vamos trocar o microfone, por favor, para ser mais... Já ligado? Já está. Aqui uma pergunta... Já está com um bug, percebo. Já está com um bug aqui também. Se tem alguma indicação, no fundo, qual é que é a expectativa da dimensão deste mercado e a forma como vai crescer nos próximos anos? No fundo, e principalmente aqui, quer uma dimensão mais internacional, dado que este provavelmente será também uma parte da vossa estratégia, entrar no mercado internacional. Sim, nós efetivamente sabemos que o mercado nacional não será o nosso, neste preciso momento é o nosso grande bolo, lançamos agora aqui e em alguns países da União Europeia ainda está a haver alguma regulamentação para que o mercado cresça, mas temos recebido efetivamente muito interesse por parte do mercado internacional, por parte dos grandes retalhistas internacionais. Infelizmente o Covid, a situação que vivemos, levou a que alguns retalhistas internacionais colocassem em stand-by a parte da inovação ligada a estes produtos, mas acredito-me com a receptividade que tivemos quando nos lançamos em julho, que superou todas e qualquer expectativas que nós podíamos ter, bem como os nossos parceiros, o mercado vai ser um mercado muito maior do que aquilo que achamos nos próximos anos, visto que há cada vez mais consumidores a procurar alternativas mais sustentáveis e diferenciadoras. Próxima pergunta, Joana. Pelo que percebi aqui da apresentação, a vossa proposta de valor, digamos, é oferecer a melhor qualidade ao melhor preço. E, portanto, quando se pensa na alimentação tradicional, de facto, temos aqui um produto muito diferenciado. Mas, pensando mais a longo prazo, em que possam existir mais competidores nesta área da alimentação por insetos, como é que vocês vão conseguir manter-se nesse mercado, tendo aqui uma vantagem de serem dos primeiros a entrar, quando tiverem grandes retalhistas a fazer a produção de marcas brancas, por exemplo, como é que se vão aguentar? Certo. Como viram no início, nós em 2018, nós começamos por produzir insetos e por produzir produto alimentar. Entretanto, as voltas que tivemos que dar por causa da legislação e não podermos funcionar. Quando tivemos o ok em julho para podermos comercializar os nossos produtos e porque sabíamos que o nosso país talvez fosse demorar um bocadinho mais a conseguirmos ser produtores de insetos e termos autorização para isso, nós tornámos-nos apenas transformadores de produto. Portanto, temos parceiros que nos fornecem insetos. Contudo, sabemos que existem muitos produtores e poucas pessoas que sabem efetivamente transformar os insetos, isto é, desidratá-los e fazê-los farinha. E essa tecnologia nós temos, que fomos desenvolvendo ao longo dos anos. Nós queremos posicionar-nos aqui de duas formas. Uma como o receptor como fosse um grande matador, entre aspas, de insetos, e não conseguimos transformar e distribuir por todos aqueles que querem entrar no mercado, e queremos continuar esta linha de produtos alimentares. Já fomos efetivamente abordados por retalhistas para o trabalho de marcas próprias, brancas, e temos efetivamente estado relativamente atentos a essa problemática, e é algo que nós estamos a tentar perceber como é que nos vamos estruturar. Sabemos que como política interna não queremos efetivamente fazê-lo já, portanto queremos dar espaço à nossa marca para a marca consiga ganhar efetivamente espaço. Por outro lado, aquilo que acreditamos que vai ser o setor, derivado também da parte genética do inseto e dos alergénios que traz, e a área alimentar é uma área muito sensível, sabemos que provavelmente por sermos os primeiros e por termos uma unidade também que faz produto final, vai ser uma vantagem a todos os outros operadores que querem usar a matéria-prima por causa de todos os problemas que podem ter a nível de alergénios e afins. Mais alguma questão? Eu trabalhei 17 anos em retalho, portanto conheço muito bem os retalhistas. E também sei o poder de negociação que eles têm. O que é que vais fazer para garantir que sobrevives num mundo ultra competitivo chamado CPG, Consumer Packaged Goods? Quem tens à tua volta que te vai ajudar justamente a garantir que não és comido vivo pelos retalhistas? Bem, é uma excelente pergunta. Neste preciso momento, efetivamente, nós vamos nos aconselhando com alguns mentores que temos sobre esta área. Já tivemos interesse até de vários industriais em acompanhar-nos e em colocar-nos debaixo da asa deles, entre aspas, e fazer o acompanhamento do projeto. Neste preciso momento, quem faz toda essa gestão somos nós ainda, e sabemos perfeitamente que é um mercado muito complicado, e o mercado do retalho. O que queremos apostar nesta fase é conseguirmos ter efetivamente uma capacidade inovadora muito grande e conseguirmos ser uma empresa que consegue colocar efetivamente diferença no mercado e que tentarmos ser relativamente
diferentes. Hoje fomos diferentes porque lançámos uma barra com insetos, amanhã queremos ser diferentes porque queremos lançar a primeira barra com alto teor proteico, ou com 50% ou 40% de proteína no mercado. E sabemos que junto dos retalhistas, para nós foi ótimo para este lançamento, deu-nos uma visibilidade enorme e conseguimos lançá-lo. Mas estamos agora a delinear uma estratégia para nos tornarmos cada vez menos dependentes do retalho e conseguimos, efetivamente, como plataforma online, conseguir começar a ter mais espaço para podermos trabalhar os nossos produtos, a nossa marca. Sugestão, não questão, pensa no espaço português. Tens algumas pessoas que fizeram uma caminhada extraordinária, empresários em domínios que são paralelos ao teu e que podem ajudar-te a fazer uma caminhada de crescimento exponencial. Obrigado. Viva. Neste momento estão a ir milhares de milhões de dólares e euros em capital de risco para alimentos de base vegetal com alto teor proteico. Como é que vocês se veem a competir com esse tipo de produtos que são igualmente sustentáveis e, além do mais, apelam, digamos, ao lado da proteção dos animais? Bem, para já a nossa política interna e aquilo que, no momento quando fazemos as interpretações, hoje não dá muito tempo para isso, nós não temos uma visão em que nós só queremos que as pessoas consumam insetos. Portanto, pelo menos quando eu comecei a aprender o que era a sustentabilidade, era efetivamente termos um leque variado que permita termos variedade no futuro e que em 2050 aqueles 10 mil milhões de pessoas, se um deles desejar comer uma francesinha, que o possa fazer. Efetivamente também existem algumas capitais de risco que querem investir nesta área. Aliás, a nível internacional, em Portugal só não fizemos esse percurso porque não podíamos ir para o mercado com os nossos produtos, mas se olharmos um bocadinho, alguns que não em Espanha, mas em França, já há uma empresa que captou mais de 500 milhões de euros para produção e desenvolvimento de produtos alimentares com insetos. Nós queremos também fazer essa jornada e acredito-me que vai haver aqui uma necessidade de haver cada vez mais opções no mercado. As opções vegetarianas são efetivamente uma solução, mas por norma, querendo nós migrar para uma autossuficiência, e vimos agora o que é que estes problemas nos trazem para a nossa competitividade e aquilo que nós podemos produzir. Se olharmos para o mercado português, nós efetivamente temos um grande caminho pela frente para chegarmos à autossuficiência alimentar e a conseguirmos produzir fontes de proteína, sejam elas animais ou vegetais, suficientes para alimentarmos toda esta população. E é bom que existam mais projetos investidos na área vegetal, mas como pode ver, os insetos podem aportar para nós, por exemplo, para Portugal, conseguirmos chegar a uma autossuficiência produtiva com um mínimo de área utilizada e aí sim conseguirmos ser autossuficientes a produzir alimento, que não somos. Na área vegetal, sei que há bem poucos anos, por exemplo, só conseguimos começar a produzir quinoa em Portugal, por exemplo, há muito pouco tempo, e temos grande dificuldade em produzir outras fontes de proteínas vegetais, que a maior parte delas são importadas, e isso também traz um custo sustentável ou um custo ambiental que muitas vezes não é 100% equacionado, embora nós queremos é que os insetos sejam uma solução local que permita tornar cada um dos seus países, pelo menos no nosso, autossuficiente a nível de produto alimentar, e sabemos que é preciso haver em produtos para isto se tornar mais normal. Ok, obrigado. Muito bem. Terminamos então. Obrigada, Guilherme. Estão assim apresentados os 5 finalistas do Prémio Empreendedor 21. Obrigado. E esta é a altura em que cabe ao júri a decisão. Portanto, vão agora reunir nos próximos 20, 25 minutos, tomar a vossa decisão e daqui a pouco partilham connosco qual é então a empresa vencedora. Até lá, vamos ficar a conhecer qual o impacto dos Prémios Empreendedor 21 na evolução dos projetos que já venceram alguma edição. Que importância tem na vida de uma startup? Para falar sobre estes e outros temas e outras questões ligadas ao empreendedorismo, eu peço que venham ter comigo ao palco a Catiusca Cruz, da Agência Nacional de Inovação, a Débora Campos, da Agrointec, e o Luís Moutinho, da New Rise. Por favor, juntem-se a mim. Um aplauso para os 3. Muito obrigada. Olá. Olá. Aqui, tudo bem. Então, boa tarde. Obrigada por se juntarem também a nós. Temos, obviamente, aqui alguns minutos de conversa enquanto o nosso júri delibera. Se fossem vocês, estavam também
atrapalhados nesta altura, não é? É muito difícil, é muito difícil. Katiuska, a parceria entre a ANI, vamos chamar assim, a Agência Nacional de Inovação, e o BPI Prémios Empreendedor 21, através desta iniciativa que foi estabelecida em 2018, criou então estes BFK Awards, nós chamamos-lhe assim, Born from Knowledge, portanto, nascidos do conhecimento, que eu acho um nome particularmente bonito. O que é que motivou o estabelecimento desta parceria? Ora bem, muito obrigada. Eu acho que está ligado. Eu acho que sim. Os nossos colegas sobem o volume. Obrigada, antes de mais, pela oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre este tema tão importante, não é? Que é o empreendedorismo, e pelo papel da agência e a oportunidade da agência se associar a iniciativas como esta. Efetivamente, nós temos vindo a fazer um trabalho desde 2017, finais de 2017, e os Prémios Empreendedor 21 foram uma oportunidade perfeita para conseguirmos associar-nos a iniciativas que já existem e que já permeiam e já procuram premiar o que de melhor se faz e de mais inovador se faz a nível de startups, portanto, empresas criadas nos últimos 3 anos, não é? Segundo os critérios do prémio. E o que a agência pretende aqui com este Born from Knowledge é encontrar precisamente os projetos nascidos do conhecimento científico e dar-lhes visibilidade. Muitas vezes não são o vencedor natural de um prémio como este, que procura avaliar outros critérios que não os que o Born from Knowledge avalia, e nós aqui conseguimos dar visibilidade a mais uma startup que tem esta base científica e demonstrar que efetivamente da ciência podem surgir, e surgem, é da ciência que surgem muitas vezes produtos e serviços que respondem às necessidades da sociedade, não é? Aliás, hoje tivemos aqui 5 exemplos absolutamente Sem extraordinários, dúvida. portanto eu imagino todos os outros que não chegaram a finalistas, mas há sempre, eu tenho esta felicidade no meu percurso profissional, ter sido várias vezes apresentadora, mentora, jurada também, de prémios de empreendedorismo, muitas vezes também de impacto social. É extraordinário o talento que existe em Portugal. Muitas vezes as pessoas estão um bocadinho desligadas, nem sequer sonham que estes prémios existem, mas eu acredito que a participação e a colaboração nesta iniciativa tem sido muito recompensadora para ambas as partes. Sem dúvida, sem dúvida. O grande propósito é conseguirmos, mais do que, acima de tudo, dar visibilidade aos projetos, trazê-los para as notícias do jornal, não é? Trazê-los para a comunicação social e mostrar à sociedade o efetivo impacto da ciência nas nossas vidas. Portanto, muito alinhado com a missão da agência, que é mesmo esse, não é? Uhum. Que é mesmo esse, é transformar a economia pela ciência. Portanto, trazer aqui, mostrar a importância do investimento que tem vindo a ser feita em ciência e como isso está efetivamente a trazer-nos resultados e a criar startups e empresas cada vez mais inovadoras e competitivas no mercado internacional. Vamos então conhecer 2 exemplos, começando pela Débora Campos, de uma forma sintetizada, em que é que consistiu o vosso projeto, portanto, AgroEnTech, e em que ponto de evolução é que se encontra? Sim. Bem, boa tarde a todos, é um prazer aqui estar, em primeiro lugar. O nosso projeto, a AgroGreenTech, tem como objetivo, primeiro, nasceu do meu próprio doutoramento em biotecnologia, portanto é mesmo baseado em ciência e tem como principal objetivo reutilizar os resíduos de frutas e vegetais que são produzidos nas indústrias, neste caso nacionais, e transformá-los em ingredientes de valor para a indústria alimentar. O nosso foco são as enzimas, vitaminas, mas também farinhas funcionais e pós-saborizantes, todos eles de etiqueta limpa. Neste momento, e também após a participação deste programa, nós conseguimos ter, de facto, mais acesso ao mercado português e estamos nesta fase à procura de cartas, não é à procura, mas a conseguirmos cartas de intenção, portanto, clientes para os nossos produtos e a trabalhar com eles em testes, provas efetivas, e também estamos à procura de financiamento, portanto, investimento, para desenvolvermos o nosso piloto para termos a capacidade de produzir maior quantidade de ingredientes e então podermos testar melhor o mercado. Muito bem. Luís, eu faço a mesma questão. O vosso projeto, New Rise, que eu por acaso já conheço, já nos encontramos noutro concurso de empreendedorismo, mas para ajudar aqui a nossa plateia a perceber em que fase é que estão neste momento e o que é que fazem. Sim, boa tarde. Antes de mais, aproveito para agradecer o convite. A New Rise tem vindo a desenvolver uma plataforma que permite monitorizar os tratamentos em radioterapia, monitorizando a dose, a radiação que está a ser dada ao paciente
identificando eventuais erros, desvios, que tenham alguma implicação em termos de efeitos secundários ao paciente, mas mais do que isto, nós queremos otimizar tratamentos e torná-los melhores para o paciente e melhores em termos de resultados clínicos. Há uma tendência que é a redução do número de sessões de tratamento, e, em vez de o paciente ir, por exemplo, 30 vezes ao hospital ao longo de um mês, queremos reduzir este período de tratamento e reduzindo também o número de sessões. E algo crítico para isso é garantir que os tratamentos estão a ser dados de forma eficaz. E é aí que nós queremos ter algo a dizer. E neste momento já fizeram o piloto? Sim, nós basicamente já começámos a desenvolver isto há bastantes anos. É um dispositivo médico de classe 2, tem um desafio adicional para ser colocado no mercado, mas desde o início nós tivemos uma relação sempre constante, tanto com universidades como também com hospitais. Este desenvolvimento tem sido sempre em parceria com estas instituições. Por isso dizia, quase desde o início temos vindo a ter dados clínicos. Essa validação chegou ainda antes de sermos a empresa. Nesta fase onde nos encontramos, estamos agora a rever para produzir e então dar continuidade ao processo regulatório, neste caso nos Estados Unidos, que é um processo mais rápido e também mais barato quando comparamos com o processo aqui na Europa. Sem dúvida. Luís, já agora, porque está ligado diretamente à área da saúde, senão eu faria exatamente a mesma pergunta à Débora, mas em relação à saúde, o impacto da Covid-19 em relação ao vosso projeto? Aqui se calhar realçava duas vertentes, também que se relacionam com o ponto onde estávamos. Uma delas tem a ver com financiamento. Nós estávamos já bastante avançados numa fase de financiamento, numa ronda já grande, e aí foi óbvio que os investidores retraíram-se um pouco na expectativa de perceber o que é que ia acontecer. Isso implicou um atraso bastante grande no nosso projeto, que entretanto estamos a recuperar. Isso foi algo que é mais óbvio. No outro aspecto, que é mais a nível clínico, não foi mal todo, porque as equipas com quem nós trabalhávamos, de um momento para o outro, tinham maior disponibilidade. Exatamente. E nós aproveitámos isso para desenvolver o produto, até para outras aplicações que não estavam previstas a curto prazo, e avançamos bastante. Haja alguma coisa positiva, apesar de tudo, não é? Débora, e do ponto de vista do empreendedorismo puro e duro, qual foi a importância que este prémio teve no vosso projeto? Ou seja, vocês venceram o ano passado, já conseguem fazer um balanço a partir do momento em que ganharam, antes do prémio e depois do prémio, não é? Sim, sem dúvida. Nós tivemos a menção honrosa da ANI e fez com que tivesse muita diferença para nós, muito pela visibilidade que foi criada na mídia. E, portanto, as empresas que depois nós contactamos já de alguma maneira conheciam a startup, já de alguma maneira... Abriu portas, no fundo, aquela questão mediática que sem dúvida, abriu muitas portas e, portanto, até possibilidades para participarmos em consórcios do PRR e, portanto, são todas oportunidades que nós agarramos e que permitiu este prémio e esta menção, sem dúvida. Há bocadinho um dos jurados fez uma pergunta muito curiosa, que foi, se fechasse agora os olhos, eu adorei essa pergunta, e já se imaginasse assim, no seu esplendor, onde é que já estava? Então, a um plano de 10 anos, nós temos a ambição de chegar a 400 milhões de faturamento e a um posicionamento internacional. Uau. Portanto, eu já fechei os olhos e já pensei... já fechou muitos olhos. Já fechei muitos olhos. Portanto, é claro que é desafiante e é um pensamento desafiador, mas se assim não fosse, não seria uma startup, não é? Isso é verdade. Portanto, são muitos milhões. São muitos milhões, sim, exatamente. Mas porque nós queremos adquirir share de mercado e, portanto, queremos também captar investidores que também têm já uma versão mais internacional e, portanto, só assim, com essa visão, é que conseguimos também captar investimento internacional. Senão, Portugal acaba por ser um país muito pequeno para a área dos ingredientes naturais e, portanto, se nós queremos captar esse interesse e essa ambição, temos que nos adequar a esses mercados. Adequar e fazer outras parcerias, porque não alarga, não é? Não. Neste território, não. Não. Temos mesmo que fazer essas parcerias e na área em que nós estamos é parcerias com empresas que já estão também estabelecidas e com essa área também de investimento. Portanto, é esse interesse que nós queremos captar, sem dúvida. Luís, se eu lhe perguntasse também,
fechar os olhos, no esplendor máximo, onde é que já estavam? Já podíamos estar mais longe, mas é difícil responder. Conseguimos identificar exatamente onde queremos posicionar-nos na área da oncologia, a nível clínico. Podemos fazer muito mais do que isso e já estamos a prepará-lo, mas aqui, por vezes, também por sermos uma empresa portuguesa e saindo da academia, por vezes temos uma abordagem sempre mais conservadora. E isso é uma das grandes desvantagens aí a desvantagem. Quando comparamos com outros projetos, com outras ideias e startups, por exemplo, americanas, que têm uma visão muito diferente e por isso são muito mais ambiciosos. Arriscam mais, diria, ou não? No discurso, sim. Muitas vezes no discurso não têm meias medidas, exageram, mas quem os ouve também está habituado a esse exagero. E fazem uma drenagenzinha, não é? E salvaguardo que é um dos aspectos principais deste programa do BPI, que é a exposição que temos, ou seja, tira-nos de certa forma fora de Portugal, mas a rede a que somos expostos é um momento de aprendizagem muito importante. E isso é importante para um projeto, por exemplo, que nasce em Portugal, onde ainda não há uma cultura de empreendedorismo bem estabelecida. Eu diria que quando comparamos com outros países estamos ainda a dar os primeiros passos, com os primeiros grandes projetos de sucesso, mas pronto, é um esforço adicional que as startups portuguesas têm que fazer. Katisca, daquilo que estou a ouvir, de facto, participar nesta iniciativa há de ser mais do que só a montra, não é? Eu gostava que me falasse um bocadinho mais de que, de facto, o que é que fazem? A partir do momento em que ganham este prémio, o que é que acontece a estas empresas? Porque vai haver uma empresa hoje a ganhar esse prémio. Exatamente. Eu já sei qual é. Não sei. Eu já tenho aqui um envelope. Essa já tenho, a outra ainda não sei. Sim, o papel aqui da ANI passa, portanto, a ANI atua de forma indireta, muito de forma indireta, na capacitação daquilo que são os atores do que nós chamamos o Sistema Nacional de Inovação, não é? Portanto, temos uma série de atores, centros de interface, laboratórios colaborativos, incubadoras, portanto, há aqui uma série de atores que quanto mais capacitados e reforçados estiverem, nós temos a certeza que melhores resultados teremos na transferência deste conhecimento e na translação deste conhecimento das instituições de ensino superior para o mercado. E esse é um forte papel da agência, é capacitar este leque de atores e proporcionar esses contactos a quem está na nossa comunidade, não é? E eu costumo dizer que quem vence o BFK, e tanto o Luís como a Débora são vencedores BFK, não é? Fica aqui nesta comunidade e sabe que tem o meu telefone e o telefone de uma série de colegas da agência e está em permanente contacto para o que precisarem. Mas depois, de uma forma muito direta, nós também queremos potenciar o acesso destas startups a esquemas de financiamento internacional. Portanto, temos uma área muito direta a trabalhar nesse acesso a tudo o que são programas e esquemas de financiamento no âmbito do Horizon Europe, não é? do Horizonte Europa, que possam ser benéficos e dos quais estas startups possam beneficiar. Depois, por outro lado, incentivar também a que valorizem e consigam tirar partido dos esquemas que existem e que são geridos também pela agência, quando fazem quando têm despesas de investigação e desenvolvimento. Portanto, as empresas que têm despesas de ID devem ter conhecimento daquilo que é o sistema de incentivos fiscais à ID empresarial e aceder a esse CIFID, não é, que nós gerimos e que é um instrumento que procuramos divulgar. Temos um conjunto de reconhecimentos, o reconhecimento de idoneidade para atividades de ID, que também permite depois o acesso a outros benefícios fiscais e a fundos privados, que também é um reconhecimento que a ANI dá. É um selo de garantia, quase. É um selo, exatamente, e que nós também incentivamos a que estas startups procurem requerer esse reconhecimento para conseguirem aceder depois a todo um conjunto, uma panóplia de outras coisas, não é? Portanto, temos aqui uma porta aberta para, não respondendo diretamente, poder levar estas startups a
a quem os possa ajudar a chegar mais longe. Portanto, fazem aqui umas pontes, já que estamos em terras de engenheiros, não é? Aqui, já falamos tanto em engenharia, fazem aqui imensas pontes. Luís e Débora, começando pela Débora, como é que valoriza e que experiência é que acaba por retirar da participação neste prémio? Ou seja, não apenas no, ok, recebi o prémio e tenho todas estas vantagens que acabamos de perceber, mas para a vossa empresa, os contactos foram mais rápidos? Imaginam que quando ganharam este prémio, se não tivessem vencido, estariam no mesmo patamar ou acham que teriam tido mais obstáculos? Como é que valorizam realmente? Sim, para nós teria sido mais difícil exercer determinados contactos que fizemos no ano passado. Isto pela parte das cartas de intenção e pelo envio de produto e as empresas alimentares com as quais entramos em contacto estarem disponíveis para fazer esse teste com os nossos ingredientes, foi determinante esta participação e essa, digamos, publicidade. Portanto, abriram mais portas e mesmo contactos que nós já tínhamos estabelecido previamente, deu este selo de validação de que não éramos só uma ideia numa fase inicial, que já tínhamos também dado um passo mais na estratégia de comercialização e, portanto, foi sem dúvida uma validação de que estávamos no mercado e com interesse de continuar. Sim. Luís, sublinha, acrescenta mais alguma coisa? Sim, se calhar também destacava que mais do que receber um prémio, acho que o que é importante é a participação e depois cabe às startups tirarem partido disso. Tanto falo a nível nacional como depois na fase seguinte internacional, porque é muito fácil encontrar pessoas que se identifiquem com os nossos projetos e que nos queiram ajudar. E tem que haver realmente abertura das startups para isso. E todos estes eventos são uma oportunidade, por isso acho que mais que o prémio é a oportunidade. Sem dúvida. E acredito, Catiusca, que todas as outras startups portuguesas podem, de alguma forma, bater à porta também da ANI, não é? Sem dúvida. Era uma informação importante, não é? Não é só para aqueles que nós vamos conhecendo nestes prémios e de referir que tem sido bom ver que é difícil decidir, portanto, que não tem sido fácil chegar ao vencedor e não tem sido um vencedor óbvio, portanto, temos tido sempre dificuldade em chegar ao vencedor e este ano, mais uma vez, essa dificuldade colocou-se, portanto, como vimos aqui, não é? Os 5 finalistas, temos aqui bons projetos, muito bons projetos de base científica, portanto, mais uma vez, a decisão não foi fácil, mas claro, a ANI está de portas abertas para quem vence, para quem não vence, para quem vem ao prémio e para quem não vem, não é? Muito claro bem. Sim. E é com estas portas abertas que vamos anunciar o vencedor deste ano, que eu acho que é importante. Antes disso, peço o vosso aplauso. Muito obrigada, Luís, Catiusca e Débora. Obrigada, podem regressar. Obrigada. Muito obrigada pela vossa participação. Ficamos a conhecer um bocadinho mais, então, deste prémio, da forma como pode e vai impactar a empresa vencedora desta edição 2022. Ora bem, chegamos ao momento que todos aguardamos. O júri já tomou a difícil, muito difícil, parece, não é? Já percebi, pelo andar de envelopes, que foi uma decisão muito, muito difícil, mas já vamos ficar a conhecer o vencedor da edição 2022 do nosso Prémio Empreendedor 21. Como eu tinha dito inicialmente, e no âmbito da parceria celebrada com a Agência Nacional de Inovação, aquilo que acabamos de ouvir na primeira pessoa, entre todos os candidatos deste prémio, ficamos também a conhecer a empresa vencedora do prémio Born from Knowledge. O Born from Knowledge distingue então os melhores projetos e empresas nascidas do conhecimento e que mais se destacam em atividades de investigação e desenvolvimento, nomeadamente colaborativas. O prémio chama-se A Árvore do Conhecimento, é uma peça de arte de autoria do artista Lionel Moura, sinónimo de excelência científica e de relevância social e económica. Este prémio vai ser entregue pelo representante da ANI, Eduardo Bacelar Pinto. Eu peço, por favor, para vir aqui para o palco. A árvore também pode ir para a nossa beira, que é muito bonita. Muito bem, vamos ter um momento Oscar. Não vai dar um estalo, não? Agora nos Oscars, quem sobe a palco, não é? Muito bem. Não tem, nem eu. Mas temos muito amor, muita árvore para dar. Ora bem, o vencedor, já sabe quem é? Não. Mas vamos fazer um momento Oscar, não é? Eu acho que a cerimónia exige. Vai abrir aqui este envelope e ler ali no microfone. O vencedor é...
Então, mas antes de dizer isto, gostava só de lembrar... Era agora o estalo, não era? Era a suspensa. Estou a brincar. Que existem mais de 40 fundos CIFID com capital mais ou menos superior a 700 milhões de euros disponíveis para as startups e, portanto, podem usar. Neste momento deve estar em 400, 500 milhões. Ainda há uns trocos. Portanto, o vencedor é... A 9. Parabéns! José Pinheiro Torres. Ora, passem para aqui para fazer as fotos. Parabéns, José. José Pinheiro Torres, representante da NOVE, vai então receber este prémio. Parabéns à NOVE por esta distinção. Os nossos fotógrafos de serviço já fizeram para ali, mais ao centro, por favor. Só para termos aqui... Exatamente. Muitos parabéns e muito obrigada, Eduardo Barcelar Pinto, também por ter estado connosco. Parabéns, José Pinheiro Torres. Parabéns. Não é um pinheiro, mas é uma bonita árvore, sem dúvida. E vamos agora anunciar o vencedor do Prémio Empreendedor 21. Vou chamar aqui para o palco o presidente de júri, Dr. Artur Santos Silva. Vou pedir-lhe o favor de chegar aqui ao nosso palco. Já traz um envelope com o nome do vencedor e vamos anunciar então aquele que é o vencedor do Prémio Empreendedor 21. Estão nervosos? Já se sente a adrenalina, não é? É, eu sei. É mais difícil, não é? Mas vá, façam aquela... Mas já estão todos de parabéns, os projetos são absolutamente fantásticos. Muito bem, já traz o envelope. Digo. A seguir. Tá bem. Tem um envelope, então? Tenho, sim, sim. Vamos a isto. Ai, que bom que vou tirar esta máscara. É verdade. À espera deste momento. Há um grande momento de libertação quando chegam aqui os oradores. Muito bem, e o envelope... O vencedor foi muito difícil, porque na primeira votação, posso revelar isto, empataram o primeiro e o segundo. E houve, portanto, uma segunda votação, e da segunda votação resulta que o vencedor é Pixel Voltaic. Muitos parabéns! A equipa pode vir. Muitos parabéns. Dr. Artur Santos Silva. Claro que sim. Acho muito bem. Dr. Artur Santos Silva, vou pedir que se caminhem. Exatamente. Vão encaminhar-se, por favor, ao centro para que possam receber o prémio. Podem ir para o centro, por favor, este é o momento. Sr. Doutor, se quiser levar o prémio, por favor, para entregar. Virados ali para o nosso fotógrafo. Muitos parabéns. Queria saber se o senhor representante ou a cara metade empresarial querem dizer algumas palavras. A Paula deveria dizer que tu ainda não disseste nada hoje. Não, eu só queria obviamente agradecer a oportunidade de estar aqui e queria essencialmente valorizar os restantes finalistas, porque a vitória é melhor por causa da vossa qualidade, obviamente. Obrigado e boa sorte. Muitos parabéns, obrigada. Muito obrigada. Doutor, agora vai ajudar-me a entregar, obviamente, os diplomas de participação às empresas. Vou chamá-las também por ordem alfabética, apesar de estarem todas em igualdade de circunstâncias. Endline. Sim. Endline, por favor, Manuel. Um aplauso. Parabéns. A Nevaro, Rita. Rita e colega, que eu acho que as duas engenheiras. Parabéns.
Muitos parabéns. Parabéns. A 9. Pode deixar aí a árvore. E Portugal Bugs, por favor, também para receber o seu diploma. Muitos parabéns, Dr. Artur Santos Silva. Agora sim, vamos pedir-lhe algumas palavras antes de chamarmos os seus colegas, exatamente. Os seus colegas vão ouvir da plateia o seu discurso de encerramento e depois vamos fazer uma foto com todos os vencedores e todos os jurados. Pois, muito boa tarde a todos. Eu, neste local, que é Porto Business School, e neste auditório, eu queria começar por recordar aquele que foi o responsável por que esta escola exista, foi o promotor desta escola, o engenheiro Belmiro de Azevedo, o mais notável empresário da minha geração, porque começou do nada e fez realmente uma escola de empresários extremamente importante, percebeu como poucos a importância da educação ao longo da vida, não só da educação básica, mas da educação ao longo da vida, e uma das primeiras vezes em que a pessoa com que ele trabalhava mais diretamente lhe quis dar um bónus, ele disse: eu não quero o bónus, eu quero um curso para executivos em Harvard de 13 semanas, e não quero bónus. Esse é um grande bónus para mim. Eu beneficiei, noutras circunstâncias, e mais tarde, de uma possibilidade. Fui o segundo português a ir fazer um curso desses para Stanford, e teve uma importância enorme na minha valorização. Era um curso de 7 semanas, não de 13, como ele teve, mas de 7 semanas, e na altura para mim era difícil. Mas eu queria, neste momento, recordá-lo pelo que ele fez, por esta grande escola de gestão avançada e de gestão ao longo da vida, e do muito que lhe devemos, e lançou muitos empresários de sucesso que trabalharam com ele e que ele quis que eles voassem com as suas próprias asas. Queria também sublinhar que, penso que o júri está de acordo, aqueles pelo menos que participaram em júris anteriores, o júri não tem a mesma composição, mas há uma melhoria substancial nos projetos apresentados, e por isso a circunstância de ter havido 2 projetos que na primeira volta ficaram empatados. Em segundo lugar, também queria destacar que há uma grande evolução na criação de empresas inovadoras, vindo sobretudo dessas empresas inovadoras de recém-licenciados que não tiveram experiência profissional ou que tiveram experiência profissional e resolveram deitar-se à água, e só isso é que explica que Portugal, em muito pouco tempo, tenha já 7 unicórnios, portanto, empresas cujo valor atribuível é superior a 1.000 milhões de euros, e a Espanha, que é um país que tem 4, 5 vezes a nossa importância em termos de população, de PIB per capita. Portanto, a Espanha tem 11, portanto, tem mais 50% do que nós,
o que é mais ou menos 50% do que nós, o que é um indicador, comparativamente com a Espanha, extremamente favorável a Portugal. Gostava de chamar para aqui, porque tive esses dados muito recentemente. A balança tecnológica aumentou, a sua importância em relação ao PIB aumentou 50% de 20 para 21, o que também é um sinal importantíssimo do que nós estamos, da transformação enorme que nós estamos a fazer e que temos que fazer, porque se nós não formos capazes, nos próximos 8 anos, de nos aproximarmos dos grandes objetivos nesta matéria da Europa 2030, do compromisso que assumimos perante a Europa 2030, perderemos importância, protagonismo no conjunto dos países da União Europeia. Queria também chamar a atenção de que a nossa capacidade exportadora de um cluster que era quase inexistente na nossa balança, que é o Health Cluster, tem já muito peso no conjunto das exportações portuguesas e é indiscutível que uma relação mais estreita entre a clínica, a indústria farmacêutica e a academia produziram estes resultados muito positivos. E, da mesma maneira, os setores tradicionais, em 20 anos de exportação tradicional, deram uma grande cambalhota no sentido mais positivo e conseguiram modernizar-se, inovar e ter vestido outro fato capaz de nós acrescentarmos muito mais valor àquilo que exportamos. Isso também só foi possível porque houve uma relação muito mais estreita da academia, da investigação e da academia, portanto, com as empresas. E é muito interessante salientar que, tanto quanto me recordo, os concursos anteriores deste prémio Empreendedores 21 apareceu muito ciências da vida, apareceram muitos projetos relacionados com esta área. Também tivemos hoje um projeto que podemos dizer que é da avaliação da saúde e que tem a ver, portanto, com a saúde, mas a maior parte dos outros projetos tinham sobretudo a ver ou a montante ou a jusante com a energia e um deles com a área alimentar, áreas fundamentais para o nosso futuro e onde o nosso futuro é muito dependente do exterior. Mas este microcosmos que foi este concurso, e ainda antes, ele fez-se ainda antes desta terrível guerra que marca o nosso tempo, com grande surpresa para muitos, marca o nosso tempo, esta guerra que está a ocorrer na Europa, e que tornou os problemas quer da energia, quer da dependência alimentar de muitos países europeus mais sério. E, portanto, é uma área onde nós vamos ser desafiados a trabalhar muito melhor, portanto, no futuro. E eu queria agradecer ao júri, aos elementos do júri que todos aceitaram à primeira volta, aqui foi o convite à primeira volta, todos aceitaram participar no júri e que muito valorizaram seguramente as nossas decisões. Desta vez não tivemos oportunidade de trocar impressões entre nós porque as regras foram outras, mas eu queria lhes agradecer muito. São pessoas extremamente ocupadas e que muitos deles, com esta participação, mostram o seu empenhamento nesta batalha tão importante como é a batalha da inovação. Nós demos um salto como nenhum país europeu deu nestes últimos 20 anos na capacidade de investigação. Falta-nos agora mostrar o mesmo ímpeto na transformação em valor económico dessa capacidade de investigação, mas estamos a dar passos muito importantes e terminava referindo: Portugal nunca teve, na sua história económica do século XX e do século XXI,
um equilíbrio na balança corrente com o exterior, como teve desde 2015. Nós estamos desde 2015 ou com ligeiros excedentes, ou com equilíbrio, ou com um pequeno desequilíbrio. É evidente que a dependência energética que temos e que os tempos próximos, que não vão ser nessa matéria fáceis, tal como dependentes como somos na área alimentar, isso vai trazer problemas na nossa balança de pagamentos correntes com o exterior. E também, como todos temos visto, a evolução das taxas de juros, depois de um paraíso em que vivemos durante muito tempo, vai ser diferente. Eu calculo que a curto prazo não traga muitos problemas para o nosso país, porque a taxa média da dívida externa, quer do Estado, quer das empresas, ainda está abaixo dos valores atuais ou dos valores de referência no próximo futuro. Mas é também uma alteração muito séria que temos que saber compensar, sendo cada vez mais competitivos. E tenho a certeza que todos temos uma grande confiança na capacidade dos recursos humanos portugueses para fazer um país mais moderno e mais justo, como todos ambicionamos. E muito obrigado a todos. Muito obrigada. Vou então chamar ao palco todos os nossos jurados, por favor, para fazermos a chamada foto de família, e logo a seguir vou pedir também a todos os candidatos, a todas as empresas, que se juntem a nós com os seus troféus, os seus diplomas, mas primeiro o júri, por favor, para facilitar aqui a vida ao nosso colega repórter de imagem. Vamos então, agradecendo mais uma vez o tempo que tiveram hoje aqui connosco. Podem vir para o centro, por favor. Vamos ter de ocupar literalmente o palco todo, somos muitos. E quando for a altura da fotografia, fazemos uma apneia breve para tirar as máscaras. Se possível. Muito breve, está bem? Vamos lá, apneia em 3, 2, 1. Temos médicos na sala, engenheiros biomédicos. Muito bem. Vou então chamar ao palco também as equipas, por favor, com os prémios e os respectivos diplomas. Sim, José, tem que ter 2 braços úteis, pode pedir ajuda. Eu vou relembrando que o prémio de hoje, que foi vencido pela Pixel, que para além do bonito prémio que leva na mão, é também um prémio monetário de 6.000 euros, um acesso gratuito a um programa de desenvolvimento internacional de alto nível como a Moonshot Thinking, pela ESAD, e também um programa de mentoring com acompanhamento de especialistas de cada setor. Cabemos todos? Temos que... Faz a verdadeira panorâmica, não é verdade? Muito obrigada. Um aplauso para todos. É bom parar. Desculpa. E estes são os rostos do Innovation Summit, versão Norte e Centro. Amanhã vamos em Lisboa completar o prémio deste ano e nós, neste caso, aqui na cidade do Porto, despedimos-nos até à próxima edição de 2023 dos Prémios Empreendedor 21 e lá fora vamos terminar da melhor maneira um cocktail, não sei se já com farinhas bug, mas acho que não. Portanto, um cocktail à moda do Porto. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada, parabéns. Parabéns. Podem sair, se faz favor.